Você sabe o que são os aminoácidos essenciais? Para que servem? Quando tomar? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nosso convidado de hoje é o Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica alimentícia e cosmética e uma verdadeira referência na área. Henry, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar nivelando um pouquinho o pessoal. Vamos começar do início. O que são, de fato, os aminoácidos essenciais? Bom, hoje o conceito de aminoácidos essenciais são aqueles que você não fabrica no seu corpo. Então você tem que ingerir a partir de uma fonte alimentícia. Mas o conceito está mudando um pouquinho de essenciais, né? Você tem os essenciais, você tem os não essenciais, você tem os condicionalmente essenciais ou fundamentais. Porque alguns aminoácidos, em determinadas patologias, você precisa ingerir em maior quantidade e muitas vezes você não consegue fabricar para demanda. Mas, originalmente, os aminoácidos essenciais, como todos os nutrientes essenciais, são aqueles que você tem que consumir. Você não fabrica e se você não consumir, você vai entrar em deficiência dos aminoácidos. Perfeito. Então, os não essenciais a gente fabrica, os essenciais a gente precisa consumir. E aí você mencionou os condicionalmente essenciais, que vão depender de momentos da vida ou de patologias. Por exemplo, a arginina. Quando você tem um processo onde você tem uma hipertensão arterial, a arginina é fundamental para você usar ela para fazer óxido nítrico. Então, se você ingerir a arginina além da sua dieta, ou direcionar a sua dieta para ter mais arginina, você consegue aumentar a produção de óxido nítrico, então você consegue o efeito antihipertensivo, né? Então, por exemplo, em pacientes hipertensos, a arginina, muitas vezes, que você ingere na alimentação não é o suficiente. Então existe aquele momento de demanda metabólica aumentada e nesse momento você tem aqueles que são fundamentais, por exemplo o glutamato. O glutamato, o pessoal sempre condena o glutamato, eu não sei porquê, é um aminoácido importante para fazer reações de transaminação. Então toda vez que você faz um aminoácido no seu corpo, muitas vezes é o glutamato que doa o nitrogênio. Então assim, para você fazer vamos supor, uma alanina, geralmente quem doa o nitrogênio para você fazer alanina é o glutamato. Então ele é fundamental para você fazer transaminação. Então toda vez que você vai fazer um anabolismo, por exemplo, síntese proteica, você precisa de mais glutamato. Faz todo sentido. Faz. É que na verdade o metabolismo ainda é pouco conhecido, né? E a demanda metabólica e necessidades especiais muito menos conhecido ainda, né? Certamente. Inclusive, eu até estava comentando com você antes, quando a gente fala em aminoácidos essenciais, automaticamente vem à cabeça os de cadeia ramificada. A gente sempre fala nos BCAAs, que inclusive, gente, temos já um programa específico sobre BCAAs, a gente vai deixar o link aqui para depois vocês acompanharem. Mas tem vários outros aminoácidos essenciais, são 9, né? Sim, são vários, né? De importância que eu vejo, é que o pessoal pensa muito em valina, leucina e leucina em função de atividade física, de mercado mesmo, são os aminoácidos essenciais mais consumidos hoje, né? O praticante de atividade física usa bastante. Mas, por exemplo, um muito importante, o triptofano, né? O triptofano você usa para fazer um neurotransmissor que é a serotonina. E você usa para fazer um hormônio que é a melatonina. Então, quando faltar triptofano em você, você terá problemas de produção de serotonina. Automaticamente isso vai alterar seu comportamento. Então, há estudos mostrando que alimentos ricos em triptofano, eles alteram o seu comportamento, né? E quando você tem essa demanda, essa alimentação fornecendo menos, você altera o comportamento também. E outro dado interessante deles é que quando você tem uma inflamação, você costuma destruir esse triptofano, né? E o triptofano também, ele é essencial por um outro motivo, ele também é fonte de B3. Então toda vez que falta B3 em você, você pega o triptofano e faz B3 com ele. Então, assim, o triptofano é essencial e muito importante no metabolismo. Você tem a fenilalanina também, que é muito importante, vai fazer neurotransmissores, né? Você tem, por exemplo, a histidina também, que é muito importante, você faz a histamina, que é um neurotransmissor.
você tem vários aminoácidos. O grande problema no mercado hoje é que, como o mais consumido é o BCA, todo mundo só fala no BCA, né? Isso, por isso, inclusive, até que eu queria focar nos outros, né? Como a gente já até falou de BCA, e você já foi mencionando, então, fenilalanina, vamos focar um pouquinho mais nele depois. Triptofano. Isso, triptofano, então, interessante para a serotonina. Lisina. Isso. Tem os três do BCA, tá faltando 2. É que memória, quando você vai envelhecendo, é comum você ter demência senil, né? Eu tenho, você não deve ter, então você deve lembrar quais são os outros 2. A gente chega nos outros 2, Tá vamos bom. conversar primeiro sobre os anteriores. Tá bom. Fenilalanina, vamos focar um pouquinho nela. Você mencionou para neurotransmissores, mas conversemos um pouquinho mais sobre. Não, a fenilalanina é um aminoácido que, bom, primeiro, no músculo nós usamos muito avaliar a fenilalanina porque no seu músculo a fenilalanina só é usada para fazer proteína. Então, quando você consome fenilalanina no seu músculo, você precisa de fenilalanina no seu músculo, você entende que você está fazendo síntese muscular. Tem até um exame clássico onde você faz estudos de anabolismo analisando a captação de fenilalanina no seu músculo. A fenilalanina também é usada para fazer melanina, né? Então você tem aquele clássico mecanismo de fenilalanina, tirosina, dopa, quinona dopa, melanina. É aquele caminho metabólico. Tanto é que a fenilalanina é usada para tratar vitiligo, né? Então o pessoal toma a fenilalanina em dose elevada, vai para o sol, se expõe, aí o sol faz aquela excitação dos melanócitos e você tem até uma repigmentação. Basicamente, essas são as principais aplicações de fenilalanina, para fazer neurotransmissor. E aí você tem a fenilalanina gerando tirosina, tirosina dopa, dopa dopamina, dopamina norepinefrina e epinefrina. Aí você faz as suas 3 monaminas importantes do sistema adrenérgico a partir da fenilalanina, né? Tanto é que eles estão estudando muito a fenilalanina para, por exemplo, como auxiliar no tratamento de Parkinson. Por quê? Porque você teoricamente usa ela para você fazer a dopamina, né? Então, a fenilalanina tem muito uso personalidade. E outro dado interessante com a fenilalanina é que alguns estudos sugerem que ela aumenta a liberação de beta-endorfina. Teoricamente, esse efeito comprovado em animais, se comprovado em ser humano, daria um efeito analgésico, né? Porque, na verdade, como está mexendo com o neurotransmissor, então esses sistemas conversam, né? Sim, tem uma inter-relação. Então, o neurotransmissor glutamatérgico tem relação com a dopamina, tanto é que você, bloqueando o glutamato, você diminui a busca pelo elemento viciante, que geralmente a gente faz aumentando a dopamina. Então, tudo isso tem uma intercomunicação. É impossível você mexer no neurotransmissor sem mexer no resto. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. E é o maior perigo, né? É um perigo muito grande, porque a gente tenta mexer no neurotransmissão e aí você não sabe o que vai refletir no resto. E é aí que eu acho que falta conhecimento, né? Para integrar tudo. E o cérebro, você queira ou não, ainda é um labirinto para o conhecimento, né? E neurotransmissores se descobrem novos todo ano, né? Então é complicado. Deixa eu até aproveitar então esse gancho para a gente pensar na suplementação, né, dos diferentes aminoácidos. Porque já que a gente está mexendo com coisas que estão interconectadas, como saber sobre suplementação individual de um aminoácido ou a mistura deles? Então, na verdade, alguns estudos recentes estão surgindo, sugerindo a suplementação do pool de aminoácidos essenciais, né? E até estudos na área de atividade física fazem comparação de proteínas com essa mistura de aminoácidos essenciais. O grande problema é que a mistura de aminoácidos essenciais ela deve ser feita voltada para o que você quer, né? Porque, veja bem, vamos supor que você está pensando em neurotransmissão no seu cérebro. O BCAA, a fenilalanina e o triptofano, eles competem entre si para atravessar a barreira hematoencefálica. Então, quando você quer triptofano no seu cérebro, você tem que limitar a ingestão de BCAA. Ou quando você quer fenilalanina no seu cérebro, você tem que limitar a ingestão de BCAA mais triptofano. E aí você consegue o efeito da neurotransmissão. Então, cada patologia você vai trabalhar ou burilar a mistura de aminoácidos essenciais para você obter o efeito que você quer, né? Vamos imaginar que você está pensando em fazer carnitina, você precisa de lisina, né? Aí a lisina é fundamental para você fazer a sua carnitina. Sem lisina você não faz carnitina, que é outro ponto interessante. Mas, além disso, você tem que pensar no metabolismo. Então, quando você dá um triptofano, você quer fazer serotonina. Aí você pensa assim, poxa, mas eu tenho que hidroxilar o triptofano na posição 5. Quem faz isso? Triptofano hidroxilase. Precisa de ácido fólico como cofator, né?
Mas se você tiver estresse oxidativo, esse ácido fólico vai ser destruído. Então você precisa usar um antioxidante para proteger o ácido fólico, a vitamina C é o indicado. Aí você faz o 5-hidroxitriptofano, você tem que fazer serotonina. Então você precisa da L-aminoácido aromático descarboxilase. Aí você precisa de B6, na forma de pidroxalfosfato, que você faz usando a B2. Então aquela inter-relação de nutrientes é uma coisa muito interessante. E muitas vezes, por exemplo, se faltar B6, se faltar ácido fólico, você não vai conseguir fazer sua serotonina, apesar de você dar triptofano para o seu paciente. Mas por outro lado, se faltar B3, o seu corpo vai desviar aquele triptofano para fazer B3, que é o ácido nicotínico com nicotinamida. Aí novamente você entra naquele ciclo onde, se o meu paciente tiver um processo inflamatório, eu vou ter que dar B3 para ele não destruir o triptofano para fazer B3, automaticamente não vai diminuir a serotonina. É um raciocínio um tanto quanto complexo para a maior parte das pessoas. Mas se a pessoa estudar bioquímica e entender direitinho, eu acho que é fácil de resolver. É aquele raciocínio do tipo, gente, não brinquem disso sozinhos em casa. Consultem um profissional. Isso é verdade, né? A gente mexe muito com redes sociais, né? Todo mundo mexe hoje em dia. Tem muita gente se metendo a fazer o que não deveria, né? E eu acho isso complicado, porque você faz uma faculdade, faz uma especialização, uma pós-graduação para exercer uma determinada profissão. Aí vem uma pessoa que gosta daquilo que você faz. Vamos supor, tem muita gente que acha que é nutricionista. Tem muita gente que acha que é médico. A sorte minha é que não tem ninguém que acha que é farmacêutico, né? Então, assim, mas o pessoal acha que é nutricionista. Aí começa a estudar, a ver as coisas, começa a tentar fazer um exercício igual da profissão. Eu não acho isso certo nem seguro. Eu sempre defendo assim que a expressão até meio interessante, mas é cada macaco com o seu galho, né? Você pendura no teu galho que você se preparou para pendurar e fica ali. Não vai pendurar no galho do outro que vai dar problema, né? Eu brinco também, cada um no seu quadrado, vamos respeitar os quadrados dos outros e dar a mão entre quadrados. É verdade, porque pensa bem, né? No mundo de hoje, você faz uma faculdade, fica 4, 5, até 8 anos fazendo, com residência no caso da medicina, e começa a exercer a medicina. Aí vem uma pessoa que acha que sabe e começa a tratar as pessoas. Então eu acho isso meio complicado. Com certeza. Eu não sou a favor disso, né? Eu sou totalmente contra. E eu também acho assim, a opinião minha, né? Eu sou paciente da Daisy. Eu tenho que confiar nela, eu não tenho que ficar procurando coisa no Dr. Google, não tenho que ficar consultando com outras pessoas. Isso acontece muito comigo, pessoal, eu sou paciente do Dr. Fulano de tal, eu queria tirar umas dúvidas. Não, você vai tirar dúvida comigo, você vai tirar dúvida com o Dr. Fulano de tal, não tem nada a ver com a tua vida. Parece grosseria falar isso, mas eu não posso ficar interferindo no tratamento de outras pessoas e nem posso ficar dando minha opinião. Mesmo porque eu não estou acompanhando, não sei o que está acontecendo. Não, com certeza. Realmente, assim, hoje tem muito conhecimento disponível e é bem interessante as pessoas se informarem. Mas, claro, na hora de aplicar, ter um profissional especializado e respeitar o que está sendo passado. Tá. Voltando, então, aqui para os aminoácidos essenciais. É um tema complexo, claro, e é um tema bem amplo, né? Porque a gente teria que pensar um por um em todos os contextos de aplicação. Se a gente fosse, assim, resumir, tentar simplificar, como daria para identificar, neste caso eu vou pela alimentação, neste caso o suplemento? Tem forma? Tem. A melhor forma é você consultar a base de dados em artigos, né? Porque o grande problema de aminoácidos essenciais ou nutrientes e a base de dados é que você vai olhar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a histidina. Você usa para fazer histamina. Tem pouquíssima coisa publicada, tem quase nada. Então você vai procurar na base de dados, o que tem mais artigo? Tem BCA. Por quê? Porque existe uma correlação entre o mercado também. Então, por que tem mais estudo com BCA? Porque o produto é mais vendido, mais pessoas usam, então existe um interesse comercial por trás também, a gente não pode negar que exista, né? Então o BCA tem inegavelmente, é o grupo de aminoácidos essenciais que inegavelmente tem mais estudos. Depois disso vem o triptofano. Depois disso vem a nossa famosa fenilalanina. E o resto é muito escasso. Então, quando você olha, eu quero estudos de aplicação de lisina. Existem estudos, por exemplo, em resposta imune, herpes zoster, né? E como fonte de base para você fazer a carnitina. Tirando isso, você não encontra praticamente nada. Entendi. Esse é um grande problema, porque de vez em quando, se você descobrir um efeito adicional de um produto, vai ter estudos. Mas se você pegar os outros aminoácidos essenciais para trás da fenilalanina, se você procurar na base de dados, você vai encontrar quase nada. Então, o que foca?
focos que têm mais estudos. E o que esses estudos servem? De base para você fazer a aplicação, né? Porque geralmente os trabalhos, eles fazem, você segue uma dieta e faz ele além da dieta. E eu digo para você, deles, que muitas vezes alguns aminoácidos podem ter efeito até farmacológico, né? Então tem estudos clássicos dizendo o triptofano melhorando o efeito de medicamento antidepressivo. Isso existe, está publicado, tranquilo, tudo mais. Ou BCA, por exemplo, doses altas, por exemplo, para problemas hepáticos, né? Até para carcinoma hepático celular, também trazendo benefício, mas é uma dose que você não consegue na dieta. Tipo assim, os estudos começaram com 16 gramas por dia. Agora imagina quanto você vai ter que comer para conseguir 16 gramas de BCA. É coisa pra caramba. Então tem coisa que você não consegue na dieta, né? Não existe mais. Se alguém acha que consegue tudo na dieta, não está nesse mundo hoje mais. Mesmo porque que são clássicos os estudos onde você, nessa vida moderna, devido à poluição, essa dieta errada que a gente faz, a facilidade de consumir mais embutidos, produtos ultraprocessados, isso desequilibra o nosso metabolismo. Então, muitas vezes, você precisa de uma demanda aumentada de nutrientes, né? Triptofano, por exemplo, é um deles. Claro. Os estudos de triptofano, por exemplo, para indução de sono, é de 1 grama para cima. Agora, vai consumir uma proteína que forneça 1 grama de triptofano, você vai engordar, né? Então, vai passar da caloria. Então, os estudos publicados são a melhor base para você se referenciar. Perfeito. E aí, então, os que a gente tem mais evidência é realmente o BCA, que é o número 1, triptofano, fenilalanina, que são dos que a gente já comentou. São os 3 que você tem mais estudo. O restante tem muito pouco. Se você falar assim, o que tem de histidina? Não tem quase nada. Tem aqueles estudos básicos, antigos, de produção de histamina, aquelas coisas todas, mas se você for ver alguma coisa de aplicação em si, você não encontra. Então você encontra mais estudos, por exemplo, de um não essencial, por exemplo, a arginina ou a própria citrulina, do que dos essenciais. Então a arginina, por exemplo, supera a publicação o triptofano, só perde para o BCA, né? E isso tem a ver com vários fatores, né? Tem a questão comercial, tem a questão do uso, da demanda. Se a população usa mais determinado aminoácido, é muito lógico que os pesquisadores pesquisem mais aqueles aminoácidos também. Faz todo sentido. Faz muito sentido. Eu fico triste com isso, por quê? Porque eu queria saber mais sobre os outros, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Às vezes é limitado exatamente porque não tem informação. Claro. Então, quando você pergunta sobre um produto, se não tem nada publicado, como é que eu vou responder para você, né? Claro. Não tem como. Eu não posso ficar inventando histórias. Aí você vai lá, vamos pegar um aminoácido que tem pouquíssimo estudo, a treonina, né? Tem até forma comercial de treonina no mercado, na área farmacêutica. Mas você fala assim, para que serve a treonina? Se você for analisar 1, 2 artigos como um produto da instância nervoso central, tirando isso, mais nada. Claro. Não, vamos ficar com os que têm evidência, que acho que é melhor. Então ficou só aí. Então temos aí os 3 do BCA, triptofano e fenilalanina. Perfeito. E aí, puxando então de novo aquela lógica do como suplementar, em conjunto ou separados. Vai ter contextos de fazer essa suplementação de triptofano, por exemplo, sozinho, mas você estava comentando que a gente está vendo que é mais interessante suplementar os aminoácidos essenciais em conjunto, né? Sim, se você foca um estado de saúde geral, que o pessoal fala muito em anti-envelhecimento, ou se você foca, por exemplo, vamos pegar um exemplo de recovery após atividade física, o ideal é que você faça uma avaliação do conjunto, né? Tem até estudos avaliando quanto você deve dar de cada um na associação, fazendo proporções que copiem alimentos importantes, como por exemplo o leite materno, né? Que é um bom perfil de aminoácido se você faz anabolismo. Por quê? Pensa bem, eu não sei se você tem filho, mas o leite materno é um baita anabolizante. Tanto é que o bebê passa de um tamanho pequenininho, cresce, usando só o leite materno. Então, o perfil de aminoácido no leite materno deve ser uma coisa fantástica para eu imitar. Então, se eu pretendo um crescimento, um desenvolvimento, o perfil de aminoácido no leite materno seria o ideal para eu fazer uma suplementação. E existem aquelas pessoas, principalmente pacientes idosos e pacientes com fibrose cística, que têm problema de digestão. Nesses pacientes, se eu fizer uma mistura de aminoácido livre, eu vou ter uma qualidade melhor de vida nos pacientes. Por quê? Porque como eles têm problema de digestão, eles têm menor absorção do produto. Automaticamente eu consigo uma absorção melhor se eu der o produto já pré-digerido. E tem que ver essa necessidade, porque hoje em dia
a gente consegue mudar muita coisa que acontecia quando a gente não tinha essa tecnologia toda. Então imagina assim, né? Quando você envelhece, seu sistema digestivo envelhece, sua capacidade de gestão envelhece. Automaticamente você perde peso, tem aumento de doenças e tudo mais. Eu posso suplementar de uma forma melhor biodisponível para retardar isso aí. Aí eu consigo melhorar a qualidade de vida e ou até estender a vida do paciente. Qualidade de vida é o foco, não estender a vida, porque a gente nunca vai saber quanto você viveria se eu não estivesse dando produto para você. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico no aminoácido essencial, o cromo. Na década de 90, foi publicado um trabalho na Metabolis mostrando que se eu der cromo para o paciente idoso, eu melhorava a hiperglicemia do idoso. Mas cromo é um nutriente essencial, mas você pensa assim, poxa, mas como é que eu dando cromo posso melhorar a hiperglicemia no idoso? Que classicamente nos resultados de exames já vem escrito que se você tiver uma idade de X a Y, a sua glicemia é aceita como maior. Aí eu fico perguntando para você, mas isso não é déficit nutricional? Porque se ele tivesse a capacidade de absorver cromo, a glicemia dele seria a glicemia de um jovem, né? Então não existiria hiperglicemia do idoso se ele tivesse cromo suficiente na dieta e conseguisse absorver. Nossa, faz todo sentido mesmo. Faz. Eu fico pensando muito nessas coisas, né, que a gente avalia, fica imaginando. Não é uma patologia, é um déficit nutricional, né? Então, assim, só para a gente organizar aqui as informações. Então, focamos nos que têm evidências, BCA que a gente já conversou, aí a gente falou um pouquinho de triptofano, que vai ser num contexto justamente de pensar em neurotransmissores, de pensar em bem-estar, de pensar em sono. A gente falou em fenilalanina, que tem seus contextos específicos também que você mencionou. E de uma forma geral, se a pessoa quer ganho de massa muscular, bem-estar geral, pensando em distúrbios do trato gastrointestinal, a gente vai pensar nesses aminoácidos essenciais em conjunto. Sim, como um todo. Muito bem. Última pergunta. Ainda dentro dessa lógica de juntos ou separados, só os aminoácidos essenciais ou whey? Porque aí você tem o conjunto como um todo, né? Então, depende do contexto ainda, porque na verdade você tem que analisar assim, a necessidade do seu paciente, né? Os estudos mostram que numa comparação equivalente de aminoácidos, o whey é melhor do que os aminoácidos essenciais numa quantidade igual de aminoácidos essenciais que tem no whey. Mas você tem que lembrar que existem os não essenciais. E quando você dá os não essenciais, você diminui a demanda dos essenciais. Por exemplo, o BCA. O BCA, classicamente, você usa para fazer suas miofibrilas. Você tem o benefício da leucina, que transforma em HMB, cetoisocaproato. Você tem a transaminação. Mas o BCA, ele é usado para fazer transaminação. Então imagina você, eu tomo só o BCA e faço atividade física. Se eu precisar fazer uma proteína ou um aminoácido, eu vou usar o BCA para fazer esse aminoácido. Aí você começa a pensar assim, poxa, se eu usar o BCA para fazer esse aminoácido, eu estou diminuindo meu BCA. Mas se você der aquele aminoácido que você faria com o BCA, você não vai gastar o BCA. Aí você vai ter mais BCA no seu corpo, automaticamente você tem um aporte melhor. Então há uma diferença, né? Por exemplo, a arginina faz diferença por causa da perfusão, pela liberação de hormônio de crescimento. O glutamato faz diferença pela transaminação. Então tem vários aminoácidos que fazem a diferença exatamente por quê? Porque quando eu não tenho não essencial, não tenha dúvida, eu vou precisar fabricar. Eu fabrico, mas eu uso o nitrogênio dos essenciais, se eu ingerir só os essenciais. Aí os meus essenciais caem. Aí eu teria que dar mais essenciais, né? Então, essa demanda metabólica a gente tem que entender também, porque é simples você fazer uma comparação direta. Mas quando você entra na seara do metabolismo, já é mais complicado você raciocinar, né? Com certeza. Tem que ir no caso a caso, sempre. Mas em termos bem gerais, bem práticos, quando o whey e quando os essenciais? Sozinhos. Quando você vai praticar uma atividade física com finalidade de anabolismo, eu prefiro usar o whey, né? Mas eu especificamente daria uma pitada a mais de leucina. Eu faria uma pitadinha, botaria uma leucinazinha ali só para sentir, aumentar o limiar de leucina, aumentar o limiar de produção de HMB principalmente, que o pessoal fala muito que a leucina estimula a mitoria. Estimula, mas eu prefiro pensar na leucina como fonte de HMB que tem efeito anti-inflamatório. Diminuindo a inflamação, você aumenta o ganho de massa, né? E o HMB está sendo muito usado em paciente idoso, paciente com hepatites, com caquexia, exatamente pelo efeito anti-inflamatório e ao mesmo tempo anabolizante que ele tem.
Então, como ele soma esses dois efeitos, eu daria uma pitada de leucina na esperança que ele se transformasse em HMB, né, para ter efeito adicional. Agora, por exemplo, vamos supor, você tem uma depressão, eu enfiaria o triptofano só, né? Você tem uma hepatite, o BCA sozinho, né? Então, faria pela escolha pela demanda. Eu acho muito mal utilizado o BCA, porque todo mundo usa para atividade física, mas, por exemplo, se você tem uma nhaca no fígado, o BCA é um produtaço para você usar. E eu acho que o preconceito da área médica de não dar BCA, porque eles acham que só marombeiro usa, prejudica muito o paciente, né? Eu concordo 100% e eu quero até ficar com essas palavras finais, porque mostra muito claramente, mais uma vez, como é o caso a caso e como não dá para generalizar um único objetivo regindo tudo, né? Claro. O BCA caiu muito em desuso em função dessa lógica de que, para hipertrofia ele não é, mas ele tem uma série de outras funcionalidades. Assim como a gente está vendo que cada aminoácido essencial tem as suas funções, juntos tem as suas funções, junto com os não essenciais tem mais funções ainda, e a gente precisa ver cada situação. Sim. Posso fazer um adendo? Por favor. Então, o pessoal sabe, eu já fiz até uma live sobre isso, que eu estive ruim um período da minha vida, do ano passado, de julho para cá, e uma das pessoas que me ajudaram muito foi a Patrícia da Performance, né? Ela é do marketing da Performance. Eu queria aqui agradecer publicamente a ajuda que ela me deu, mandando suplementos, né? Porque eu uso, né? Então você fala assim, você gosta de suplemento? Assim, eu uso, né? Não sei se eu gosto, mas às vezes você precisa. Então ela me mandou suplementos, foi muito boa para mim. E eu quero agradecer de público aqui para todo mundo, saber que ela me ajudou de coração, sem saber para que eu queria, não perguntou nada, enviou as amostras que eu solicitei. E eu quero deixar claro aqui que eu agradeço muito, agradeço ao Ronaldo também, que com certeza ele permitiu que se enviasse, né, porque ele controla tudo lá. Então eu quero deixar aqui o agradecimento à Patrícia pelo auxílio que ela me deu nesse período que eu estava necessitado. E eu agradeço pela Patrícia, porque foi muito lindo, realmente. Muito obrigada. Estou arrepiada, assim, tenho certeza que ela está bem emocionada neste momento. Mas na verdade assim, né? As pessoas às vezes têm a mania de fazer assim, eles te criticam em público e te pedem desculpa no privado. Isso é palhaçada, né? Se você me critica em público, você tem que pedir desculpas em público. E como ela me ajudou, eu quero agradecer publicamente. Por quê? Porque eles têm que saber que é uma pessoa boa, e para mim especificamente é uma pessoa boa, gosto muito dela. E se eu estou aqui dando uma entrevista, é por causa dela, né? Então, assim, para mim isso fica bem claro e agradeço muito a ajuda que ela me deu. Muito lindo. E você também foi muito educada comigo, agradeço muito você pelo jeito que você está me tratando também. Isso é muito importante, ser bem tratado é muito legal, né, Denis? É uma honra estar do seu lado, até tanto que eu falei, não me joga pra longe que eu quero ficar pertinho aqui de você. Não é tanto assim não. É sim. Agora modéstia à parte, é sim. E muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Gente, aproveitem demais essas palavras, porque assim, só esse momentinho final é sabedoria que vai até muito além dos aminoácidos essenciais, né? É sabedoria de vida. Então, Henry, obrigadíssima mesmo por essa entrevista. Obrigado por ter me convidado. Aproveitem, gente. Aproveitem então também para deixar aqui nos comentários as suas dúvidas de nutrição, de suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Sabia que a deficiência de ferro é uma das principais causas de queda de cabelo, especialmente nas mulheres? Hoje, em A Nutri Responde, vamos falar um pouquinho sobre este micronutriente tão importante para a saúde, para o desempenho e a estética. A pergunta de hoje é da Luísa. Ela fala: Delis, meu cabelo está caindo muito e estou me sentindo muito cansada. Isso está me deixando triste. O que pode estar acontecendo? Luísa, muito obrigada por compartilhar com a gente. Nos últimos anos, a queixa de queda de cabelo nas mulheres tem aumentado muito. E no ritmo de vida que temos hoje, fadiga também tem se tornado um relato habitual.
Em primeiro lugar, sinta-se muito acolhida e abraçada. Eu mesma já passei por um período de queda intensa e sei o quanto mexe com o nosso emocional. Importante ressaltar que cansaço e queda de cabelo são queixas multifatoriais, ou seja, pode ter um grande número de causas possíveis, incluindo fatores emocionais. E aqui vai meu primeiro alerta. É importantíssimo ir atrás da verdadeira causa. O mais comum, quando alguém apresenta queda de cabelo, é que façam a suplementação com algum multivitamínico. Mas se essa não for a verdadeira causa, não vai resolver. É importante então que você procure um médico que faça uma avaliação completa, que observe sua tireoide, seu nível de estresse, aporte de macro e micronutrientes, entre outros motivos. Vamos focar então nesse último. Mais especificamente, um micronutriente muito importante para a saúde dos nossos cabelos, para a nossa energia, para a disposição e cuja deficiência é a principal causa de queda e está diretamente relacionado com fadiga generalizada, o ferro. O ferro atua principalmente na síntese das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo. Portanto, na deficiência de ferro, as células não recebem o oxigênio que precisam para funcionar corretamente. Não recebem o oxigênio necessário para a produção de energia, o que explica o cansaço. E a falta de oxigênio para as células que compõem os folículos pilosos explica a queda de cabelo. Além disso, nessa situação, o corpo prioriza aquilo que é essencial à vida. Como o cabelo não é necessário para a nossa sobrevivência, é um dos primeiros que sofre. Existem diversos motivos que podem levar a uma deficiência de ferro, como restrição energética severa, baixo consumo de ferro, perdas no período menstrual, doação de sangue, períodos de rápido crescimento, treinamento em altura, por exemplo, e hemólise. Quando a disponibilidade de ferro começa a diminuir, o primeiro que acontece é uma queda nos níveis de ferritina, que é a proteína que armazena o ferro. Depois que os estoques caem, se essa deficiência continua, o ferro sérico também cai e, eventualmente, diminui a hemoglobina, o que caracteriza a anemia por deficiência de ferro, que tem esses sintomas bem característicos. É importante, então, fazer uma avaliação completa dos exames relacionados. Luísa, fica tranquila. O mais importante agora é investigar cuidadosamente para chegar na causa. Caso seja realmente uma anemia por deficiência de ferro, ela é corrigida com a suplementação oral do mineral e aumento do aporte na alimentação. Assim que for corrigido, seu cabelo e seu ânimo vão ficar ótimos novamente. E se foi essa a causa, por favor, me conte. Eu vou adorar acompanhar. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar. Tenho certeza que a sua dúvida vai ajudar muitas pessoas. E lembrem, quero acompanhar todos vocês também. Então, me contem quais são as suas dúvidas de alimentação e nutrição. Coloquem aqui nos comentários. Deixem também o seu like no programa, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para sempre receber as atualizações dos próximos vídeos. Aproveitem para seguir também o perfil da Performance Nutrition no Instagram e acompanhem a riqueza de conteúdos que são postados diariamente. Beijos da Nutri, a gente se vê!